Saudações a todos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Terra Nova PIP. Meu nome é Fábio Botelho. Para você que não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações e claro, se você tiver alguma dúvida do conteúdo que eu vou estar desenvolvendo no vídeo de hoje aí, é muito importante você comentar, deixar aqui seus comentários, compartilhar com outros colegas para a gente poder aí fomentar cada vez mais, trazer cada vez mais técnicas da área de planejamento e controle de projetos, bem como até mesmo aqui no canal eu abordo outras temáticas, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou aqui responder algumas dúvidas, né, que diversos alunos me enviaram a respeito do Microsoft Project, porém é um conteúdo que eu vou estar desenvolvendo aqui bem avançado, né? Infelizmente aí, a maioria dos cursinhos de Microsoft Project não ensinam isso. Eu acho um desrespeito ao profissional de planejamento e controle, seja a área de conhecimento que ele venha a se desenvolver, não ter o conhecimento dessas técnicas. O pessoal sempre obriga você a comprar o cursinho básico e avançado, e o pessoal que conhece, sabe o desenvolvimento que eu produzo aqui, sabe que eu não suporto esse tipo de distinção. Então, vamos desenvolver aqui um conteúdo bem avançado sobre umas dúvidas que acabaram surgindo na galera. Então, portanto, aí, o nosso tema de hoje aí, tá? Nós vamos falar do sinal de porcentagem num campo personalizado no Microsoft Project, justamente num campo muito importante, que é o percentual previsto do projeto quando o meu projeto chegar numa determinada data, ou o data date. A gente sabe que é uma das perguntas mais comuns que se faz com quem trabalha com alguma ferramenta de planejamento e controle, seja o Microsoft Project ou mesmo Oracle Primavera. Qual o percentual previsto do projeto quando a gente colocar o projeto naquela data ali? Então, para isso, nós vamos então aqui dar uma olhadinha com bastante profundidade. Se você quiser saber certinho como é feito essa primeira coluna que eu fiz aqui, você vai clicar nesse cardzinho aqui em cima, como até mesmo as dúvidas que surgiram dos alunos aí, né, numa das lives anteriores que eu fiz há um tempo atrás. Também você pode clicar no cardzinho que vai aparecer logo acima aí para você poder pegar, tá? Então, já vamos logo aqui para nossa segunda tela. Eu trouxe aqui exatamente o mesmo cronograma, o mesmo arquivo que eu utilizei numa live anterior, né, falando aqui em relação, né, de ponderação, né, ou seja, nós temos aqui algumas atividadezinhas, 23 dias de duração do meu cronograma aí acontecendo, a data de início e fim, colocamos aqui um recurso ponderador com uma taxa padrão, né, vamos até, se a gente olhar aqui certinho, a nossa área de planilha de recursos, nós vemos aqui um recurso ponderador do tipo trabalho, né, colocamos aqui R$100 a hora desse recurso, e eu até expliquei na live aí, né, a importância de nós termos aqui essas duas colunas, a pico e a unidades máximas, né, tem a ver com a questão de superalocação de recursos. Eu peguei então esse meu recurso ponderador e acabei alocando ele em todas as atividades do cronograma, para exatamente ele gerar um numerário, seja de horas ou até mesmo de valores, no meu gráfico de Gantt, ou seja, né, os valores distribuídos no tempo. E a pergunta que ficou aí de muitos alunos, né, quando eu mudo o data date no meu projeto, se a gente chega aqui no menu projeto, e onde está aqui data de status, vamos colocar aqui uma data, vamos colocar um exemplo aqui, no dia 17, 14 horas, tá? Eu estou colocando um horário quebrado mesmo para poder gerar mais de uma casa decimal no nosso resultado. Então, no caso dia 17 aqui, às 14 horas, quando eu dou um OK, a gente pode reparar bem que a minha linha da data de status, ela veio para cá. Caso você não saiba ativar essa linha, é só você clicar o botão direito e aqui em linhas de grade, você vai lá quase que na última opção chamada data de status. Você coloca uma linha contínua aí, numa cor bem chamativa. Eu coloquei esse vermelho aqui para poder ficar tranquilo, para a gente poder trabalhar. Dá um OK, ela aparece aqui. Agora reparem bem, né? Bom, ele deu 100% aqui, 10% nessa, 100% aqui, 29,17. Mas Fábio, ele fez isso com base em quê? Ele fez isso com base na coluna cota, tá? Então ele pegou a cota de cada uma das atividades, dividiu pelo custo da linha de base, no caso aqui está custo, mas nós podemos até colocar a coluna aqui, ó, chamado custo da linha de base do projeto,
que eu salvei uma linha de base, por isso que todas as atividades aqui, quando a gente olha para o gráfico de Gantt, tá com essa tarjazinha cinza abaixo. Então, ou seja, ele pegou o custo, no caso minha cota, dividiu pelo custo da linha de base e multiplicou por 100. E aí gerou esses resultados aqui. Para a gente que trabalha de forma linear, né, ou seja, a alocação do recurso, a distribuição dos valores aqui é feito de forma bem linear. Eu até deixei na live aí, né, alguns detalhes sobre a modos da gente distribuir o HH do projeto, dos recursos, principalmente quando trata de um recurso ponderador. A galera gosta muito de falar, cara, não vou ficar controlando aqui caldeireiro, soldador, pintor, nada disso. Eu vou controlar o tempo e o dinheiro, ou seja, mas como é que esse dinheiro é distribuído ao longo do tempo? A maioria das pessoas faz uma alocação linear. Eu deixei nessa live aí, eu convidar vocês para darem uma olhadinha, vai aparecer o card aqui para vocês. Eu falo da diferença muito grande quando nós mudamos a curva de distribuição, porém mantendo o mesmo valor do projeto, tá? Então, nesse caso, vamos voltar aqui, a distribuição desses valores estão de formas lineares, ou seja, são 10 dias, R$8.000, então ele está colocando aqui o valor certinho, né, a cada dia de 800 prata aí. Agora, Fábio, poxa, eu queria ver aí, junto dessa coluna, que fórmula é esta, tá? Num dos vídeos aí, eu passo por ela de forma muito branda assim, mas nesse vídeo de hoje aqui, vamos explorar ela com um pouco mais de profundidade, tá? Então, vamos colocar aqui no campos personalizados. Ela trata-se de uma coluna do tipo número, né? É o número 1, no caso a coluna número 1, e tem esta fórmula aqui. Eu vou trazer essa fórmula para vocês aqui, para um Word, para a gente poder olhar ela com um pouco mais de profundidade e mais detalhes, né? Vamos aumentar aqui o tamanho disso. Olha, ela é uma fórmula muito simples, né? Para quem gosta de trabalhar com Excel, né? Esse if aqui é o mesmo raciocínio daquela coluna, daquela fórmula se do Excel. Então, seja, se o término, a data de término for menor que a data de status, você dá o resultado então de 100%, né? Ou a outra condicionante, se o custo da linha de base for igual a zero, é zero. Porque você não vai computar 30% uma atividade que não tem numerário alocado nela no tempo. Agora, caso contrário, você pega lá a cota, divide pelo custo da linha de base e multiplica no final aqui por 100. Pronto, ele vai gerar exatamente o resultado, tá ok? Que está dando nesse campo personalizado. Porém, aqui, como se trata de um campo do tipo número, ele não permite eu anexar aqui um caractere como se fosse de texto, ok? Que nesse caso aí é exatamente a nossa temática aí que a gente quer trabalhar, ou seja, né, sinal de porcentagem na fórmula do Microsoft Project, ok? Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu trouxe para cá, fiz uma segunda coluna, e nessa segunda coluna ele traz exatamente os dados dessa, já com sinal de porcentagem aqui. Agora aqui cria-se uma dúvida, cara, mas fez um arredondamento. Não parece não, aqui fiz um arredondamento de 0,17. Se a gente mudar a data de status para um dia a mais, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou colocar aqui para o dia 18, né? A gente já começa a ter, tudo bem, né? Números assim um pouquinho mais expressivos, mas porém com arredondamentos, olha só, de 0,66% do projeto inteiro. Não parece não, mas às vezes um 0,12% de um projeto é muito dinheiro. Imagine tratar agora 0,66% num projeto que custa 150 milhões. É muito dinheiro você está deixando assim de prever ali no processo de medição. Então, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo é o seguinte. Eu também fiz uma fórmula aqui, que eu vou explicar lá para vocês. Vamos aqui em campos personalizados. Nesse caso, essa fórmula agora, ela trata-se de ser uma fórmula do tipo texto. Eu peguei a coluna texto 1 e coloquei esta formulazinha aqui para vocês, que eu vou levar também aqui para o nosso Word, para a gente poder trabalhar ali junto, tá? Então vamos ver aqui a primeira fórmula, a segunda fórmula está sendo esta. Vou até colocar aqui em cima antes, né? Primeira fórmula, a galera aí não se enrolar, é exatamente essa. E aqui abaixo a segunda fórmula. Esta segunda fórmula aí do Microsoft Project, tá? Lembrando que a gente está desenvolvendo conteúdo bem avançado, ele trata-se de uma fórmula de inteiro. Ou seja, então ele de fato ele vai arredondar os números, tá ok? Trata-se de uma fórmula de inteiro. De qual número? O número 1. Ou seja, o número 1 é exatamente o conteúdo dessa coluna aqui
tá ok? E sempre que a gente utilizar esse sinal de i comercial, né, o Microsoft Project entenda que é aquela fórmula de concatenar que a gente faz muito no Excel. Então a gente, quando coloca esse i comercial, o Project entende exatamente isso. Concatenar o quê? Você tem que colocar entre aspas, né, o símbolo de porcentagem. E aí ele automaticamente gerou aqui, nesse caso na coluna. Um ponto importante, caso você esteja utilizando, é você marcar sempre esse campo aqui, ó, para a fórmula que ela seja aplicada também nas suas linhas sumárias, ou seja, na sua WBS. Tá, usar a mesma fórmula, dá um ok e beleza. Ele fez então aqui, o que ele fez? Ele pegou o mesmo dado daqui e, entre aspas, concatenou o sinal de porcentagem, porém, ele fez o arredondamento de casas decimais e isso não é legal. A galera geralmente gosta de trabalhar com 2 casas decimais. Então, Fábio, eu posso utilizar esse campo aí, colocar a fórmula do tipo texto e concatenar, entre aspas, o sinal de porcentagem? Podemos e vamos fazer, mas vamos ver um probleminha que dá, tá bom? Vamos criar aqui então no Project, voltando para a nossa tela. Bem, vamos inserir aqui o campo personalizado. Vai ser do tipo texto, vai ser o texto 2, tá? Vamos renomear ele, ok? Vamos colocar assim, com porcentagem completo, tá? E vai ser muito simples a fórmula que nós vamos estar utilizando aqui, tá? Vamos até tirar ela daqui. A gente pode fazer assim, ó, vai ser um campo, né, de número personalizado, propriamente é o meu campo número 1. Aí você coloca o sinal de i e coloca o sinal de porcentagem, tá? Então ele ficou assim, ó, vendo? Dá um ok. Vamos utilizar a fórmula e dá um ok. Vamos inserir agora essa coluna aqui, né? Que é o campo que a gente fez aí. E onde é que ele tá aqui, ó? Completo com porcentagem. A gente vai reparar bem, tá? Que ele até traz o dado. Vamos mudar só de posição aqui. Ele até trouxe os dados corretos, mas ele trouxe com todas as casas decimais. Nossa! Então assim, como meus valores aqui, vamos dizer assim, são valores redondinhos, tá? Ele até traz aqui, vamos dizer assim, 37,5, né? Se aqui fosse números, vamos dizer assim, quebrado, que eu tivesse recursos mesmos alocados, distribuídos no tempo, certamente aqui eu estaria também com um calhamaço de casas decimais. Então, não funciona muito bem. Funciona entre aspas, ele trouxe lá a porcentagem, tá, junto. Mas caso os meus valores aqui no tempo, tá, fossem valores quebrados e até mesmo a quantidade de horas fosse quebrado, certamente ele ia gerar aqui outras casas decimais aí que não ia ficar esteticamente muito bem. Então, para resolver esse problema, existe agora então aqui uma terceira fórmula que eu vou estar ensinando aí para vocês, que ele vai trazer para a gente 2 casas decimais, tá, após a nossa fórmula principal, e vamos até melhorar ela para um nível bem avançado, tá? Voltando então aqui para nossa tela, vamos criar agora aqui o seguinte, vamos criar um terceiro campo personalizado, bom? Campo personalizados aqui no Project, vamos para um terceiro campo de texto sempre, tá? Vamos renomear, percentual, previsto com 2 casas decimais. Eu vou colocar o nome dele, tá? Assim, só para ficar bem didático pra gente aí, bom? Nesse caso aqui, vamos marcar o campo fórmula e vamos criar uma fórmula agora da seguinte condicionante, tá? Ele vai ser uma fórmula, tá, da área de texto, e esta formulazinha aqui embaixo, ó, chamada left, ok? Exatamente essa fórmula. Nessa área onde está escrito aqui cadeia, vamos até colocá-la para o Word lá, nosso, vai ser nesse caso aqui a nossa terceira fórmula, tá? Vamos colocá-la aqui. Esse left, aonde vai estar esse cadeia, o que eu vou colocar? Eu vou colocar todo esse conteúdo aqui, ó, da primeira fórmula. E o vírgula, o comprimento, vai ser a quantidade de caracteres que eu quero que apareça nesta fórmula. Então, o que a gente vai estar fazendo? Ela vai ficar no final exatamente desta fórmula aqui, ó. Desse jeito. Vamos substituir.
a palavra left por cadeia. Deixa eu voltar para lá. Nossa, deu um pulo aqui. Aqui embaixo. Bom, vamos pegar essa nossa primeira fórmula aqui. Vamos substituir esse campo aqui de cadeia. E esse comprimento aqui, tá? Ele vai ter que equivaler à quantidade de dígitos que você quer que apareça, incluindo a vírgula. Então, seja, eu tenho lá os dois principais dígitos, vamos falar 35, beleza, vírgula 57%. Então, o meu comprimento aí vão ser de 5 caracteres, tá? Então, aonde está aqui nesse caso o comprimento, eu vou colocar o número 5 somente, bom? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso agora complementar essa informação com essa parte aqui da segunda fórmula, que é o concatenar. Vamos pegar aqui e vamos colocar ele lá no final da fórmula aqui. Vamos ver se vai funcionar? Vamos pegar agora então toda essa fórmula aqui. Vamos copiá-la lá no nosso campo personalizado no Microsoft Project. Sugiro aí que tire sempre, né, os espaços que tiver sobrando aí, né, para evitar qualquer espaçozinho entre caractere, né? Vamos dar um OK. Beleza. Aí eu vou pedir para o Project, nesse caso, aplicar a mesma fórmula aí nas sumárias, no caso nas atividades de WBS. Vamos dar um OK. E vamos agora inserir essa coluna aqui, tá? Percentual previsto com 2 casas decimais completo. Perfeito, tá aqui, ó. Vamos só colocá-la aqui na sequência e para ver como é que ficou. Então ficou aí, ó. Ou seja, eu estou trazendo as 2 casas decimais que eu quero trabalhar, sem ter arredondamento, sem também ser, vamos dizer assim, extenso demais, e trazendo apenas as 2 casas decimais do meu projeto. Qualquer um dos momentos agora que eu mudar aqui, nesse caso, meu data date, vamos colocar aqui para o dia 22, 15 horas, eu vou fazer uma medição. Vamos dar um exemplo aqui. Tá ok? Né? Vocês vão reparar bem, ó, que ele continua lá, ó, gerando e tudo, mas a coluna principal aí está sendo essa, 64,02, 55,20%, ou seja, trazendo as 2 casas decimais. Se lá naquela fórmula, tá, anterior, você colocar lá o dígito 6, 7, ele vai estar mostrando 3, 4 casas decimais, tá bom? Em diante aí. Se você gostou dessa dica aí, deixa seu like, deixa seu comentário, isso é muito importante. Caso você queira aí ter um conhecimento aí mais aprofundado sobre ferramentas de planejamento e controle, dentre eles também o Oracle Primavera, que eu sempre abordo muito aí, vou convidar vocês também a visitarem aí o nosso site www.terranormaplanejamento.com. Se você gostou dessa dica, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho e até a próxima. Valeu!